Era o início do ano de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. O gelo resultou da neve que havia caído cerca de 100 mil anos antes do evento, na época em que os mamutes ainda vagavam pelo planeta. O iceberg começou sua jornada. Era uma coisa enorme, com mais de 500 metros de comprimento e pesando cerca de 75 milhões de toneladas. Também era um pedaço de gelo muito pacífico. Ele evitou navios e rotas de transporte movimentadas. Não que houvesse muitos no local onde o iceberg nasceu. E então, de alguma forma, ele flutuou muito mais ao sul do que outros icebergs. Nosso iceberg teve sorte. Outros derretem muito antes de chegarem a essas latitudes. De 15 mil a 30 mil icebergs que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% consegue chegar ao Atlântico. Por isso é tão incrível que em abril nosso iceberg viajante já estivesse a mais de 2.400 quilômetros de distância do Círculo Polar Ártico. Mesmo após derreter na água por meses, esse bloco de gelo ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. É quase o dobro do peso da ponte Golden Gate. A parte superior do iceberg se elevava sobre a superfície do oceano por mais de 30 metros. E ainda assim, se você o tivesse notado flutuando próximo ao seu transatlântico, teria parecido inofensivo, mas apenas à primeira vista, simplesmente como uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg está sempre escondida sob a superfície. Normalmente, apenas 1/10 é visível acima da água. E o iceberg de que estamos falando não era uma exceção. Vários dias antes de o nosso iceberg chegar ao Oceano Atlântico, um magnífico navio deixou o porto. Era um navio a vapor de luxo que transportava mais de 3.000 passageiros e tripulantes. Naquela época, era o maior navio já construído. O transatlântico foi chamado de Titanic e era considerado inafundável. Bem no início desta jornada, ele quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns centímetros de sobra. As pessoas que lotavam os convéses do navio soltaram um suspiro coletivo de alívio. Mal sabiam elas o que as esperava no futuro próximo. E enquanto isso, o iceberg estava se aproximando da área que o Titanic iria cruzar a caminho de Nova York. Aconteceu em 14 de abril, quando o navio estava no Oceano Atlântico Norte, a 600 quilômetros de Terra Nova. Por volta das 23 horas e 40 minutos, as pessoas que ainda estavam acordadas a bordo do Titanic caíram, empurradas por alguma força misteriosa e poderosa. Aquelas que já haviam ido para a cama foram catapultadas para o chão. Tanto os passageiros quanto os membros da tripulação gritavam, em pânico e confusos. Poucos minutos antes de a comoção começar, um iceberg apareceu bem na frente do navio. Era o nosso iceberg viajante. Por que a tripulação não o viu antes? Pode ter tido vários motivos. Vou falar sobre eles daqui a pouquinho. De qualquer forma, assim que o transatlântico colidiu com um enorme pedaço de gelo, estava condenado. Incapaz de desviar seu curso, o navio rompeu pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles começaram a se encher de água a uma velocidade alarmante. Os compartimentos do Titanic não eram tampados na parte superior. É por isso que a água transbordou e começou a inundar cada um deles. A frente do navio começou a afundar, fazendo com que a parte traseira se erguesse verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio partiu ao meio. O resto é história. Mas poucas pessoas sabem o que aconteceu com o iceberg depois que o navio o atingiu. Isso nos leva de volta à questão de por que ninguém avistou a montanha de gelo flutuante antes que fosse tarde demais. Vamos rastrear os eventos daquele dia fatídico. Por volta das 18 horas, o capitão Smith finalmente decide mudar o curso do Titanic. Ele recebeu avisos sobre a presença de icebergs durante todo o dia. O navio começa a seguir para o sul, mas a velocidade continua a mesma. Às 21 horas e 40 minutos, outro navio informa o Titanic sobre um vasto campo de gelo repleto de icebergs. Infelizmente, essa mensagem nunca chega à ponte de comando do navio. Por volta das 23 horas, outro navio a vapor faz uma chamada de rádio para o Titanic, dizendo que o navio deles precisou parar por estar rodeado de gelo. Esta mensagem também é ignorada. Enquanto isso, a maioria dos passageiros do transatlântico de luxo já se retirou para seus quartos. Às 23 horas e 35 minutos, os vigias no cesto da gávea do Titanic notam o iceberg. Eles tocam o sino 3 vezes, o que significa que tem algo à frente.
Então eles chamam a ponte de comando. Os motores são revertidos e as portas dos compartimentos, supostamente à prova d'água, são fechadas. Apenas 5 minutos depois, o enorme lado este-bordo do transatlântico colide com o iceberg. A sala de cartas começa a encher de água. Em breve, outros relatos chegarão. Eles não parecem encorajadores. Pelo menos 5 outros compartimentos estão inundados. Torna-se claro que o Titanic tem apenas algumas horas antes de afundar. A noite estava excepcionalmente calma, sem luar, sem vento e sem ondas. E como as ondas não estavam quebrando contra o iceberg, foi difícil perceber o gigante. Mas também existe a teoria de que o que afundou o Titanic foi um iceberg negro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, aposto que seria um pedaço de gelo alto e branco coberto de neve. Mas aqueles que visitaram a Antártica sabem que os icebergs existem em milhões de tonalidades diferentes. Eles podem ser multicoloridos, padronizados ou listrados como doces. Os icebergs também podem ser escuros. Existem 2 maneiras de formar um fragmento de gelo com uma cor incomum. Primeiro, o gelo pode ser extremamente puro, sem bolhas de ar ou rachaduras de qualquer espécie. Nesse caso, não há nada para espalhar a luz. O iceberg vai absorver tudo e parecer preto. Ou um vulcão em erupção pode cobrir uma geleira com cinzas vulcânicas. Então o gelo que se quebra desta geleira também será de cor escura. Os especialistas não sabem a verdadeira razão pela qual o iceberg do Titanic parecia tão escuro, ou se esse era realmente o caso. Mas um dos vigias que estava no cesto da gávea testemunhou que o gelo era preto, enquanto o outro diz que era cinza ou cinza escuro. Não há nada de empolgante ou misterioso nos chamados icebergs negros. Eles são icebergs que rolam depois que sua parte superior derrete, o que muda a distribuição de peso. Se sua parte inferior for lisa o suficiente para absorver a luz, eles parecem escuros. Além disso, eles geralmente não ficam expostos ao ar por tempo suficiente para que a geada branca se acumule. Mas digamos que essa teoria esteja errada e o iceberg não fosse realmente preto. E ainda assim, a única razão pela qual você vê as coisas é porque a luz é refletida delas. Quanto menos luz houver, menor será a probabilidade de você notar algo. A superfície do oceano sempre refletirá a luz da lua e das estrelas, mas um iceberg de formato irregular, quase vertical, terá menor probabilidade de fazê-lo. É por isso que parecerá quase preto contra a superfície da água brilhante. À noite, os icebergs podem ser bastante difíceis de detectar sem a ajuda de um radar. De qualquer forma, o nosso iceberg não foi notado a tempo. O Titanic colidiu com ele e afundou. Fim da história? Aparentemente não. Em 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prinz Adalbert estava navegando pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando alguns quilômetros de distância do lugar onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe do navio alemão, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma faixa bastante grande de tinta vermelha passando ao longo da base do iceberg. Surpreso, o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele achava que a tinta significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o infame pedaço de gelo e tirou sua foto foi o capitão do navio usado para instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi enviado para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. Mais tarde, o capitão afirmou que o iceberg que vira era o único naquela área. Além disso, a tinta era vermelha, portanto não foi difícil conectar os pontos. Em 2015, uma dessas fotos foi vendida em leilão por mais de $32 mil. Ainda assim, os especialistas não têm certeza se a imagem realmente mostra o infame bloco de gelo. Pode ser outro iceberg inocente que estava flutuando nas proximidades naquele momento. Eram 11h39 da noite quando o vigia do Titanic gritou: "Iceberg, bem à frente!" A ação rápida na ponte para reduzir a velocidade e mudar o curso do navio não ajudou, e você já sabe como a história termina. Desde então, consideramos o que aconteceu com o transatlântico como um evento único na vida. Mas será mesmo? O Titanic afundou em 1912. Esqueça o GPS sofisticado ou os satélites meteorológicos. Naquela época, os navios eram responsáveis por avisar uns aos outros sobre a localização dos pedaços de gelo, como uma situação do tipo: "Ei, cara, confia em mim." Então aconteceu o desastre. Ou melhor, chamar por esse nome é um eufemismo. Então os especialistas sentiram a necessidade de formar uma organização para evitar que esse tipo de acidente acontecesse novamente.
Por essa razão, um ano depois foi criada a Patrulha Internacional do Gelo, ou IIP para abreviar. Até hoje, esse grupo tem sido responsável por dar aos navios avisos avançados sobre ameaças de gelo. O IIP aprimorou seus métodos ao longo dos anos, desde relatórios de embarcações e patrulhas de aeronaves até imagens de satélite. Recentemente, também tem usado boias oceanográficas, dispositivos flutuantes que fornecem informações em tempo real sobre as condições do oceano até 50 metros abaixo da superfície para prever a possível deriva de icebergs. Felizmente, o IIP está fazendo um excelente trabalho para reduzir colisões com icebergs, mas não fique muito confortável, pois mesmo o equipamento de detecção mais avançado não pode evitar totalmente uma situação infeliz. Entre 1980 e 2005, houve 57 incidentes envolvendo embarcações e icebergs. E a verdade assustadora é que os navios de hoje têm maior probabilidade de se chocar com um desses blocos de gelo do que o Titanic. Estudos mostraram que 1.038 icebergs cruzaram a área onde o Titanic afundou em 1912. Você pode pensar que isso é muito, mas os cientistas dizem que não é realmente grande coisa. Quero dizer, sim, é um número alto. Mas houve 14 anos com ainda mais atividade de icebergs desde então. Atualmente, a quantidade deles está aumentando devido ao derretimento acelerado das geleiras da Groenlândia. E como mais navios estão indo para as águas polares, as chances de se chocarem com esses blocos são maiores. Mas o verdadeiro perigo para os capitães são os inimigos invisíveis, chamados de growlers e fragmentos de iceberg. Os growlers são pequenos icebergs que podem ter o tamanho de uma porta comum. E os fragmentos também são considerados pequenos, medindo aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar. Todos podem parecer inofensivos, mas na verdade são complicados porque podem ser completamente invisíveis para radares ou satélites. Vamos ver o que acontece quando um navio de cruzeiro moderno, tão grande quanto o Titanic, atinge um desses pequenos pedaços de gelo. Conheça o Norwegian Sun, também um luxuoso cruzeiro, com capacidade para acomodar 2.400 passageiros e mais de 900 tripulantes. Em 22 de junho, ele estava a caminho da geleira Hubbard, no Alasca, quando se viu em meio a uma densa neblina. De repente, os passageiros sentiram um impacto e ficaram aterrorizados com um forte solavanco. A neblina se dissipou imediatamente e eles perceberam o que havia acontecido. O Norwegian Sun havia colidido com um iceberg do tipo Growler, mas o resultado foi totalmente diferente daquele do Titanic. Felizmente, não houve feridos e tanto os passageiros quanto a equipe chegaram às docas do Alasca em segurança. Mergulhadores especializados verificaram as condições da embarcação e descobriram que ela havia sofrido alguns danos após a colisão. Assim, o restante da viagem foi cancelado. Não se preocupe em fazer as malas para sua próxima viagem pelo Atlântico, pois acidentes como o do Norwegian Sun são realmente raros. Quero dizer, é comum que os navios encontrem gelo, mas o que é incomum é que isso seja um problema. A maioria das embarcações modernas não seria fisicamente danificada por um iceberg, e há uma razão para isso. O aço usado no Titanic também teve um papel importante no desastre. O inafundável não era tão resistente a impactos, afinal de contas. Naquela época, o casco foi construído com cerca de 2.000 placas de aço, que, acredita-se, foram produzidas em um tipo de forno aberto. Como resultado, o aço continha uma alta concentração de fósforo, oxigênio e enxofre. Os altos níveis desses elementos tornam o aço frágil em baixas temperaturas, fazendo com que ele falhe com o impacto. Embora o que tenha sido usado no Titanic fosse da mais alta qualidade disponível na época, não atendeu aos padrões de segurança dos navios modernos e era aproximadamente 10 vezes menos seguro do que o utilizado nas embarcações atuais. Mas a diferença mais significativa entre o projeto do Titanic e o de um navio moderno está em como o casco é montado. Veja bem, o famoso transatlântico foi construído com mais de 3 milhões de rebites em seu casco e na estrutura do convés superior. Assim, quando ele atingiu o iceberg, os rebites iniciaram uma reação em cadeia, fazendo com que toda a seção do casco entrasse em colapso simultaneamente, causando uma inundação incontrolável de água. Em contraste, os navios modernos usam um método chamado soldagem por arco submerso, que funde as bordas das peças de metal, criando uma ligação forte e contínua. Isso é mais seguro porque, se alguma parte for danificada, o rasgo não se espalhará, piorando as coisas. O dano permanece contido naquela seção.
Ok, então pequenos icebergs estão se tornando mais comuns e os navios foram adaptados para lidar com eles. Mas ainda há mais um cenário a ser considerado. E se um enorme transatlântico atingisse um bloco de gelo do tamanho de um prédio de 5 andares? Imagine que acabamos de criar o maior navio de cruzeiro do planeta. Vamos chamá-lo de O Incrível dos Mares. Nosso resort flutuante é enorme, 4 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. É mais comprido do que o Titanic em quase 100 metros e transporta cerca de 3 vezes mais passageiros e tripulantes. E assim como inafundável, nossa embarcação fictícia pode navegar a uma velocidade máxima de cerca de 43 km por hora. Agora imagine este cenário. O Incrível dos Mares está navegando a toda velocidade em águas geladas. É o meio da noite e o capitão não percebe que todo o equipamento de detecção de iceberg a bordo não está funcionando. Ele parou de funcionar havia 3 dias. Há muita neblina lá fora e o vigia também não consegue detectar um bloco de gelo de 15 metros de altura. Se toda essa situação se desenrolasse e o navio batesse de frente com o iceberg, bem, isso poderia levar a um naufrágio. Mas você pode ver como isso é improvável, certo? É por isso que os especialistas estão bastante confiantes em dizer que é improvável que o gelo afunde os cruzeiros modernos. Também vale a pena mencionar que as medidas de segurança melhoraram muito desde o famoso naufrágio. Uma embarcação moderna de grande porte pode levar dias para afundar, o que dá tempo suficiente para manter todos em segurança. As tripulações estão definitivamente mais bem preparadas para lidar com os procedimentos de evacuação e os passageiros também devem passar por um treinamento de segurança antes de fazer um cruzeiro. Eu sei. É chato fazer isso quando tudo que você quer é tomar uma limonada na piscina. Mas, sabe, todas essas medidas de segurança salvaram o MS Explorer de se tornar o Titanic moderno. Em 2007, todas as 154 pessoas a bordo desse navio de cruzeiro na Antártica conseguiram entrar nos botes salva-vidas depois que ele bateu em um iceberg. Agora, imagine o pânico delas enquanto esperavam por ajuda durante 4 horas. A tripulação fez um excelente trabalho para manter todos a salvo, sem dúvida. Mas um relatório publicado 2 anos depois dizia que o acidente do MS Explorer havia acontecido devido à inexperiência do capitão, que empurrou a embarcação rápida demais contra uma parede de gelo nas águas geladas da Antártica. Isso significa que não importa quanta tecnologia uma embarcação tenha ou quão sofisticados sejam seus materiais, se o capitão for descuidado e a tripulação não souber como lidar com um iceberg. Sim, um desastre semelhante ao do Titanic pode ocorrer novamente. Mas, ei, você não deve se estressar com isso. Confie nos profissionais e tenha em mente as probabilidades. Nos últimos 30 anos, o MS Explorer foi o único cruzeiro que afundou graças a um iceberg. E todos sobreviveram, portanto relaxe e aproveite suas férias no mar. Conhecemos o Titanic de muitas histórias, até mesmo de um filme, mas agora temos sua primeira digitalização em tamanho real. E não é como aqueles modelos de antes, em que imaginávamos como o navio deveria ser. Desta vez, recebemos um escaneamento digital real. Uma equipe de especialistas realmente mapeou o fundo do mar em torno do Titanic, juntamente com o próprio navio. Basicamente, obtivemos uma visão em 3D de todo o naufrágio, o que é como ir bem fundo na superfície do oceano e ver o transatlântico como se toda a água tivesse sido drenada. Portanto, a história do naufrágio começou em 1985, 73 anos após o naufrágio do Titanic. O explorador Robert Ballard se deparou com o navio em algum lugar entre 2 submarinos que também afundaram naquela área. Na verdade, ele estava em uma tarefa diferente na época, por isso não teve tempo de explorar a embarcação adequadamente. Mas enquanto procurava os submarinos, ele percebeu como as correntes oceânicas afetam os detritos que afundam e notou que os objetos mais pesados submergiam rapidamente e deixavam um rastro de resíduos para trás, o que seguia as correntes. Usando esse conhecimento, Ballard formulou a hipótese de que o Titanic havia se partido em 2 e deixado destroços ao afundar. Antes de ele encontrar esses restos, todos pensavam que a embarcação havia afundado inteira depois de bater em um iceberg. Então todos sabiam onde estava o navio e a aventura poderia começar. Ou não, foi difícil explorá-lo. Ele é enorme e as profundezas escuras do oceano tornam muito difícil capturar todo o seu corpo de uma só vez. Portanto, contamos apenas com vislumbres do transatlântico em decomposição e tivemos que nos contentar com partes dispersas do quadro completo e preenchê-lo com especulações e histórias. Mas no verão de 2022, finalmente conseguimos algo diferente. Uma equipe
equipe de especialistas da Magellan Limitada, uma empresa especializada em mapear as profundezas do mar, uniu-se à Atlantic Productions, que estava fazendo um documentário sobre o projeto. Eles embarcaram em uma missão para capturar a visão completa do Titanic e usaram submersíveis, veículos que ficam embaixo d'água, controlados remotamente por uma equipe de exploradores habilidosos. Esses submersíveis mergulharam fundo no oceano. Não foi um trabalho fácil. Foram mais de 200 horas coletando informações sobre todo o comprimento e largura do naufrágio. Foi como uma caça ao tesouro na vida real. Mas, em vez de encontrar ouro e joias, eles capturaram algo ainda mais precioso. Mais de 700 mil imagens do Titanic de todos os ângulos possíveis. Sim, tiraram fotos de cada parte minúscula do navio, incluindo daquelas não tão interessantes que a maioria de nós normalmente ignoraria. Até mesmo o mapeamento dos pedaços lamacentos foi uma etapa importante, pois ajudou a preencher as lacunas entre as coisas mais interessantes que descobriram. E essa foi uma maneira de todos nós finalmente obtermos uma reconstrução 3D detalhada. Apesar de já terem se passado mais de 100 anos, ainda é possível reconhecer a proa do Titanic, coberta de ferrugem que pende como estalactites. No topo da proa está o convés, onde um grande buraco nos dá uma visão do espaço vazio, onde ficava a grande escadaria, como uma janela para o passado glamuroso do navio. A popa é agora uma bagunça selvagem de metal retorcido. Quando o Titanic afundou, essa parte desmoronou e entrou em espiral no fundo do mar. A proa e a popa acabaram separadas por cerca de 800 metros. Há um vasto campo de detritos ao redor desse gigante preso no fundo do mar. Eles são como um tesouro disperso, repleto de intrincados trabalhos em metal da embarcação, estátuas e até garrafas de champanhe fechadas. Há também pertences pessoais que afundaram com o transatlântico, como dezenas de sapatos que repousam no fundo do mar. Foi uma tarefa difícil descer e tirar todas aquelas fotos. Pode não parecer tão árduo a princípio, considerando que foi o veículo que realmente mergulhou em partes tão profundas do mar, não as pessoas. Mas estudar o oceano é difícil. Ainda não exploramos, mapeamos ou sequer vimos mais de 80% dele. As condições são adversas e a pressão se torna mais intensa quanto mais fundo se vai. E o submersível teve que mergulhar até quase 4.000 metros da superfície. Isso equivale a 12 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. Além disso, há fortes correntes na área, então provavelmente era como tentar navegar em um labirinto aquático. E os submersíveis não deveriam tocar em nada. Até mesmo o menor passo em falso poderia danificar os destroços, que já eram bem frágeis. Parece que o Titanic está congelado no tempo e, portanto, sempre estará lá esperando por nós. Mas na realidade está desaparecendo lentamente. É bastante óbvio que a água do oceano o arruinou, considerando o tempo que ficou lá embaixo. Mas não é só isso. O próprio naufrágio se tornou lar de um tipo específico de bactéria, a Alomonas titanicae, que até recebeu o nome do famoso navio. Essa bactéria tem uma habilidade especial. Pode sobreviver dentro de formações enferrujadas que se parecem com pingentes de gelo. Aqueles picos de gelo que se formam quando a água cai de alguma coisa e congela. Ela tem uma predileção por ferro, que é abundante no casco do navio. É como um verdadeiro buffet lá embaixo. E com o passar do tempo, esse tipo de bactéria continuará a corroer o ferro do transatlântico pouco a pouco, até que um dia o banquete chegue ao fim e a embarcação inteira desapareça. É como um processo de reciclagem lento, mas constante. Portanto, esse modelo 3D que obtivemos graças ao trabalho árduo da equipe e à tecnologia chega no melhor momento, pois nunca sabemos quanto tempo nos resta para explorar o famoso naufrágio. Desta vez poderemos até entender melhor a colisão com o iceberg. Você sabe como os filmes sempre mostram o Titanic batendo no iceberg pelo lado direito? Bem, não podemos nem ter certeza disso. Os exames podem nos ajudar a descobrir se ele realmente encalhou no bloco de gelo, como se tivesse ficado preso nele. Podemos estudar a popa e analisar como o Titanic atingiu o fundo do mar, o que também nos ajudará a entender o que realmente aconteceu durante o naufrágio. Talvez tenhamos a chance de descobrir se realmente houve um forte incêndio que selou o destino da embarcação. Uma teoria diz que o fogo do carvão já estava em chamas por 3 semanas inteiras, antes mesmo de um navio fazer sua primeira e última viagem. E isso pode ter enfraquecido o casco, o que significa que a maior parte do trabalho já havia sido feita. O iceberg apenas teria dado o golpe final. Isso considerando que havia mesmo um iceberg, como algumas pessoas imaginam. Uma teoria alternativa sugere que o Titanic pode ter atingido uma massa oculta de bloco de gelo em vez de um iceberg típico. O bloco é formado por grandes camadas de gelo que flutuam perto da superfície do oceano e podem ser difíceis de detectar. Os defensores dessa tese acreditam que essa estrutura pode ter se deslocado do Oceano Ártico para o Atlântico. De acordo com um marinheiro profissional, o capitão L.M. Collins, que defende essa ideia, se o Titanic tivesse batido em um iceberg comum, teria afundado muito mais rapidamente.
e como conseguiu permanecer na superfície por um período de tempo relativamente longo. Pouco menos de 3 horas, talvez tenha sido um tipo diferente de colisão. Collins também disse que há diferenças no que as pessoas dizem ter visto quando o Titanic afundou. Em sua opinião, essas diferenças podem ser causadas por ilusões de ótica. Nesse caso, quando as pessoas estavam olhando para o oceano naquela noite, a forma como a luz estava refletindo e as condições do mar podem ter feito com que as coisas parecessem mais próximas ou distorcidas. Assim, quando viram algo na água, pode não ter sido exatamente o que pensaram que era. Um iceberg ou qualquer outra coisa. Binóculos poderiam ter ajudado os membros da tripulação a identificar o perigo em potencial, mas infelizmente não havia nenhum. Parecia que eles estavam trancados em um armário e ninguém sabia onde estava a chave.